Oi, sementeiros e sementeiras! Bem-vindos ao Seeds and Podcast, um podcast sobre ciência em sementes. Eu sou Bárbara França Dantas, sou pesquisadora da Embrapa Semiárido e hoje eu vou entrevistar um grande amigo meu, daquele tipo de amizade à primeira vista. Marcos Vinícius Meiado é biólogo, doutor em botânica e professor da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana. Marcos tem publicado vários artigos no tema de memória hídrica de sementes. E o último artigo dele, na Biological Invasions, tem o título, que traduzindo para português, é Memória hídrica de sementes como uma característica biológica de invasividade da leucena leucocéfala na caatinga. Esse artigo está aceito, ainda não publicado na Biological Invasions, e assim que ele for publicado, eu coloco o link na descrição desse episódio para vocês baixarem. Marcos, a palavra é sua. Se apresente com alguma curiosidade científica e fala para a gente do seu trabalho. Bom, Bárbara, eu queria agradecer o convite para estar conversando aqui com você no podcast. Eu acho que você que me conhece já há alguns anos sabe o quanto eu gosto de conversar sobre sementes e poder falar um pouquinho sobre esse trabalho, que foi um dos últimos que a gente publicou, como você falou. É um prazer muito grande porque a gente acaba tendo a possibilidade de falar sobre dois assuntos diferentes, que é o assunto da invasão biológica, que tem causado alguns problemas, tanto para o Brasil quanto para vários outros países no mundo, né? E também falar um pouco sobre memória de sementes, como você falou, que a gente juntou esses dois assuntos nessa publicação aí desse trabalho que foi desenvolvido pela Rafaela Castro, que é uma aluna minha de mestrado e agora de doutorado. A gente vai conversar mais sobre um pouco do trabalho dela mais adiante. Como você falou, eu sou professor aqui da UFES, em Itabaiana, e eu estou à frente do Laboratório de Fisiologia de Sementes já há alguns anos, quase 10 anos, e a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos sobre hidratação descontínua, sobre memória de hidratação de sementes, principalmente com espécies da caatinga. E você pediu para que eu contasse uma curiosidade sobre mim, uma curiosidade científica. Eu tenho algumas curiosidades, mas eu queria contar como eu cheguei na semente. Na verdade, a minha ideia de trabalho, inicialmente, eu sempre quis ser biólogo, eu sempre quis fazer faculdade de biologia, eu nunca tive outra opção de escolha ou dúvida, mas eu fiz vestibular lá na época que estava começando a novela O Clone, não sei se você lembra, lá no início dos anos 2000. E assim como várias outras pessoas daquela época, queria ser cientista, queria ser um geneticista para clonar e trabalhar com reprodução humana. Então, era esse meu objetivo de carreira. Na verdade, eu fiz vestibular para biologia porque eu queria trabalhar com reprodução humana, com reprodução assistida. E aí, quando eu entrei na faculdade, por sorte, tinha uma professora chamada Falba, que tinha recém-entrado também, passado num concurso, e ela estava em busca de alunos para fazer pesquisa de iniciação científica, e eu fui o primeiro aluno da Falba. Não sei nem se ela ainda se lembra de mim, faz 20 anos que a gente não se vê. E a gente desenvolveu algumas pesquisas. A Falba trabalhava com substâncias abortivas. E aí tinha alguns experimentos que a gente preparava uns extratos e injetava uns extratos de umas plantas nos animais e acompanhava a função teratogênica e abortiva dessas substâncias. E eu fiquei tão desesperado em ver aqueles experimentos com animais que eu decidi que não dava para ser o Albieri do clone, não. Eu tinha que trabalhar com alguma coisa mais confortável. Não dava para ser pesquisador nessa área humana, não, com reprodução e experimental com animais não servia para mim. E aí eu acabei
desistindo. Na verdade, completei o projeto de iniciação científica, porque eu tinha assumido um compromisso com a FAUBA, mas eu fiquei responsável só pela parte da planta, pela parte dos extratos, pela parte botânica do projeto. E aí foi que eu comecei a me aproximar mais da botânica e acabei fazendo mestrado e doutorado em botânica. E nesse meio tempo eu fui assistir uma aula de fisiologia vegetal da Eliana Cimabukuro, que foi minha professora de fisiologia vegetal. Atualmente ela é professora da Federal de São Carlos, lá em São Paulo, mas na época ela estava ainda como professora da Federal de Pernambuco, e na primeira aula de fisiologia sobre sementes eu me encantei com o assunto e disse que era com isso que eu queria trabalhar. E aí fui procurar a Eliana tinha como diz, uma fama de ser bem rigorosa, bem assim, brava com os alunos e rigorosa com os orientandos que trabalhavam com ela na pesquisa. E eu me lembro que fui perguntar para ela, para começar a trabalhar, se ela tinha uma vaga de estágio, e ela disse para mim que eu tinha que ler um livro, e me empurrou um livro, não lembro agora o nome do livro, mas era um livro grande, não era o livro dos Baskins, era outro livro, mas tão grande quanto. E aí ela disse: você tem um final de semana para ler esse livro, e na segunda-feira na aula a gente conversa. Isso era uma sexta, para saber se você vai se interessar mesmo pela semente. Eu nunca tinha lido nada em inglês. Aí eu comecei a abrir um dicionário que eu tinha de inglês e comecei a traduzir os títulos dos capítulos para entender sobre o que se tratava no texto. E aí li os resumos, tinha um resumo de cada capítulo, eu li alguns resumos e cheguei para conversar com ela. E aí ela disse que eu tinha passado no primeiro desafio, mas eu tinha o segundo. E me deu um saco com uns 1.000 frutos de tamboril para abrir, para descascar, para beneficiar as sementes na mão. E disse: você tem uma semana para me devolver esse saco de 1.000 frutos. E aí botei a minha família toda para abrir frutos de tamboril no martelo, na faca, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo me ajudando, porque eu queria o estágio. E aí uma semana depois eu cheguei com as sementes beneficiadas, limpinha, esterilizada, como ela tinha me ensinado. E aí ela disse: pronto, o último desafio é ver se você vai conseguir suportar a caatinga. Eu não sabia nem o que era caatinga. Eu disse: meu Deus, onde é a caatinga? O que é a caatinga, né? Aí lá fui eu para um campo com ela, os alunos da pós-graduação que ela orientava na época, e junto estava a professora Dilosa. Eu não sei se você conheceu a professora Dilosa Barbosa, que trabalhou com sementes da caatinga durante muitos anos. E eu me lembro que a gente estava numa cidade do interior aí de Pernambuco, era Lagoinha, perto de Pesqueira. E era uma fazenda, era estação seca, estava tudo muito seco, muito quente. A gente andou vários quilômetros. E aí a gente parou embaixo de uma copa de um tamboril, que era a espécie que eu trabalhava. E foi a primeira espécie que eu trabalhei, né, na graduação. E aí a gente olhava assim eu me lembro que a Dilosa encostou assim na árvore, pegou a mochilinha dela, pegou uma barrinha de cereal, uma fruta, não me lembro, e começou a comer. Aí olhou para aquele horizonte todo seco, estava um calor, devia estar uns 60 graus, não sei, mas estava muito quente. Ela olhou para o horizonte assim, fez: a caatinga é linda, né, menino? Aí eu fiz: pois é, professora, de fato. Me apaixonei e aí disse: pronto, é isso que eu quero, e vou trabalhar com as sementes da caatinga. E passei no terceiro desafio da Eliana. Excelente esses desafios, adorei. E aí voltei. Ai, que joia. E sobre o trabalho, Marcos? O que você pensa sobre ele? Bom, esse trabalho aí, como a gente tinha comentado, ele foi um trabalho desenvolvido pela Rafaela Castro. A Rafaela é uma ex-aluna minha. Eu trabalhei alguns anos aí na Univasf, né, na Universidade Federal do Vale de São Francisco. E na época que eu estava como professor substituto, aí eu dei aula para o curso de agronomia e a Rafaela foi minha aluna. Na agronomia, ela não trabalhou comigo na iniciação científica, ela não foi minha aluna, nem fez o TCC comigo. Na verdade, ela trabalhava no CRAD, que é o Centro de Recuperação de Áreas Degradadas, né, da Caatinga. E ela era orientada por um professor que, por coincidência, atualmente trabalha comigo aqui também na UFES. Nós dois viemos para cá, depois que a gente saiu da Univasf, a gente veio para cá, que é o Juliano Fabricante. E aí a Rafaela trabalhava com o Juliano com essas pesquisas de invasão biológica, né? A especialidade do Juliano é invasão biológica. Ele trabalha com isso já há bastante tempo. E tem um laboratório aqui, o Laboratório de Ecologia e Biologia da Conservação, que ele é o coordenador do laboratório, e o grupo de pesquisa dele
desenvolve pesquisa com espécies invasoras. E aí, nessa época, isso era 2010, 2011, quando a gente trabalhava junto aí na Univasf, a Rafaela trabalhava com o Juliano, depois passou o tempo, eu fiz o concurso aqui na UFES, vim trabalhar aqui, e alguns anos depois o Juliano veio conversar comigo, me recomendando a Rafaela para vir fazer mestrado comigo. E aí, nessa época, já era 2014, 2015, mais ou menos, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de trabalhar com essa história de memória de sementes nas espécies invasoras, porque eu fiquei curioso para saber se isso era uma característica comum de espécies nativas de ambiente semiárido ou uma espécie que invade um ambiente semiárido também conseguiria ser beneficiada por esse processo de hidratação descontínua. Então, o objetivo do trabalho era mais ou menos esse, descobrir se as espécies invasoras também tinham memória, se as sementes das espécies invasoras também tinham memória. E aí a gente conversou com a Rafaela, veio, fez a seleção do mestrado, passou aqui no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da UFES, e ela começou a trabalhar, então, com memória de sementes de espécie invasora. Inicialmente, a gente estava pensando em trabalhar com um conjunto de espécies, mas aí, por uma facilidade do ponto de vista de coleta e a quantidade de trabalho que a Rafaela queria fazer, né? Ao invés de a gente trabalhar com um tema mais superficial, com várias espécies, a gente resolveu trabalhar com uma só, que foi a leucena, mas investigando vários pontos. E aí o trabalho começou a ser desenvolvido com essa perspectiva, porque a nossa hipótese inicial era que se as espécies invasoras, além de todas aquelas características que elas apresentam, como, por exemplo, são espécies que, ao invadir o ambiente, elas estão livres dos inimigos naturais. Então, elas não têm os inimigos naturais para impedir o crescimento populacional delas no ecossistema invadido. Elas também têm um crescimento muito rápido, muito acelerado. Muitas espécies, como a leucena, começam a reproduzir precocemente. Então, você tem uma planta jovem de leucena, com alguns meses após o plantio, ou melhor, após o estabelecimento no campo, que já começa a se reproduzir. Então, e tem o fato de que muitas das espécies, inclusive a leucena também, elas reproduzem grande parte do ano. Então, não é como algumas espécies nativas que reproduzem pontualmente, no mês tal, na estação tal. A leucena se reproduz o ano todo. E tem uma grande produção de sementes, forma um grande banco de sementes. Algumas espécies, não a leucena, mas algumas espécies têm a facilidade de dispersar as suas sementes pelo vento, então são anemocóricas. Tem várias características que a gente chama de traços biológicos, né, de características biológicas relacionadas à invasividade, o que faz com que ela seja potencialmente invasora ou perigosa, né? Então, tem uma lista, agora eu não me lembro em qual posição que a leucena está, mas tem uma lista lá das 100 espécies mais perigosas, e a leucena está lá na lista, como várias outras espécies que estão na lista de espécies invasoras, né? Então, ela está nessa lista e ela é uma espécie bem perigosa porque por conta de ter todas essas características. E a nossa hipótese era justamente isso. Será que, além de todas essas características, ela também tem memória? Porque se a gente for pensar na questão de competitividade, a gente tem espécies arbóreas da caatinga, como você mesmo já trabalhou aí com o pereiro, que não tem memória. Então, elas estariam competindo com espécies que não têm memória, não têm hidratação descontínua, não favoreceria. Então, elas estariam em vantagem. Além de todas as vantagens de uma espécie invasora, elas ainda teriam essa vantagem a mais. Então, a gente queria saber se a memória de sementes tinha, poderia ser considerada como um novo caráter, né? Um novo traço, uma nova característica de invasividade para poder despertar o interesse de outros pesquisadores para olhar para outras espécies invasoras em outros ambientes para ver se elas também teriam essa memória de hidratação de sementes. Então, o objetivo inicial foi esse. Quando a Rafaela chegou, eu disse, olha, a gente pode juntar os dois mundos. Junto o seu mundo da biológica, né, porque ela trabalhava com o Juliano antes, e o meu mundo das sementes, e a gente tenta descobrir se as espécies invasoras também têm memória. Foi esse o objetivo. E aí a Rafaela fez o trabalho, e a Rafaela é muito organizada e extremamente competente em tudo que ela faz. Inclusive, eu estava comentando com ela alguns dias atrás, que a gente submeteu esse artigo para a revista, que é a principal revista de invasão biológica do mundo,
e com o Qualis A1, enfim. E a gente recebeu um parecer que eu nunca tinha acontecido comigo, de receber um parecer muito positivo e até a carta de submissão, a carta de apresentação do artigo foi elogiada e sugeriram que trechos da carta fossem incluídos na discussão, porque estava muito clara a discussão, a apresentação. Isso nunca tinha acontecido, né? A gente geralmente passa por um processo de submissão que muitas vezes chega até a ser traumático, né? Isso vale um assunto para um próximo podcast. Mas com certeza, vou anotar aqui na minha agenda. Uma submissão dos artigos, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, assim, a Rafaela tem uma habilidade muito boa. Eu sempre falo que de todo mundo que trabalha comigo, ela é uma das pessoas que tem a maior habilidade de ser sucinta. Ela passa a informação sem ficar enchendo linguiça, sem ficar dando volta. Ela é muito direta e muito clara. Então, acredito que isso tenha favorecido a avaliação do trabalho. E ela fez um experimento gigantesco com quase 21 mil sementes. No final das contas, a gente teve um experimento gigante, porque a gente queria ver a influência em diversos tipos de estresse. Então, a gente estava testando a hidratação descontínua, se a hidratação descontínua conferia a memória, né, e traria uma aquisição de tolerância para o estresse hídrico, para o estresse salino, para o estresse térmico, porque essa espécie invade diversos ecossistemas no Brasil, não só a caatinga, né? Na verdade, nem é a caatinga, nem é o principal ambiente que a leucena invade. Mas como é uma espécie que, naturalmente, ela é uma espécie do México, que ocorre dos dois lados ali do México, tanto a parte tropical úmida, que está voltada mais para a parte do Atlântico, quanto a parte das florestas tropicais mais secas, né? Então, ela está nesses dois ambientes. E aqui no Brasil também, ela ocorre tanto em mata úmida quanto em mata seca. E aí a gente começou a investigar para ver se a população da caatinga teria essa memória. A gente não trabalhou com populações de ambientes úmidos, porque ainda existe essa discussão, né? Tem espécies que conseguem ocorrer em diferentes ambientes, como, por exemplo, a gente tem um trabalho que você também conhece, com facheiro, do Aislan Lima, que a população da restinga tem um comportamento completamente diferente em relação à tolerância, aquisição de tolerância ao estresse hídrico e salino, quando a gente compara com a população da caatinga. Então, o ecossistema de origem da população, de onde a semente está sendo produzida, acaba influenciando a resposta da memória também, né? Mas aí a gente estava trabalhando só com as sementes da caatinga no trabalho da Rafaela. Marcos, fala para a gente um pouquinho, assim, vamos fazer um parênteses. Fala para a gente um pouquinho o que é a memória hídrica e o que é a hidratação descontínua. Ah, tá. Então, tem algumas pessoas que acabam confundindo. Tá bom. Algumas pessoas acabam confundindo e usando esses termos como sinônimo. Na verdade, a hidratação descontínua é um processo de hidratação e secagem de sementes, na hidratação e desidratação, que a semente passa naturalmente no campo. Então, você mais do que ninguém aí tá por dentro dessa informação, né, pelas publicações que você e o seu grupo de pesquisa vem publicando, da importância do impacto que a disponibilidade de água das chuvas vão ocasionar com as sementes frente às mudanças climáticas. Então, é muito raro na caatinga uma semente ter água disponível para hidratar e germinar num único processo de hidratação. Então, é muito comum que as sementes desses ambientes áridos e semiáridos passem por processos de ganhar e perder água antes de efetivamente germinar. E essa história de hidratar e desidratar, esses processos que podem ocorrer 1, 2, 3, 4, várias vezes, isso acaba trazendo alguns benefícios para a semente. Então, a hidratação descontínua seria esse processo de ganhar e perder água que a semente passa naturalmente conforme as chuvas vão ocorrendo. Isso não é uma matemática certa, né? Porque um ano pode chover mais ou mais vezes, mas em menor volume, e aí isso proporciona ciclos menores, mais ciclos menores de hidratação. Enfim, o fato é que ao longo da evolução, as plantas foram utilizando essa hidratação descontínua como uma estratégia adaptativa. Elas foram as espécies que conseguiam tolerar, né, as sementes que foram conseguindo tolerar esse processo de ganhar e perder água no ambiente, elas foram incorporando respostas fisiológicas e apresentando mudanças
adaptativas no seu comportamento germinativo que proporcionaram a existência delas nesse ambiente semiárido. Então, a hidratação e desidratação, né, a hidratação descontínua, é uma coisa que acontece, um evento natural que acontece com as sementes no ambiente, e ganhar e perder água de forma natural, isso ocorre. Como a gente estava falando, é muito raro que uma semente comece a embeber, né, comece a hidratar os seus tecidos e tenha água disponível até completar o seu processo germinativo, que algumas espécies demoram dias para... Então, não vai ter 3, 4 dias de água disponível, continuamente disponível, até porque as sementes estão germinando ali nas primeiras camadas do solo e não tem tanta água disponível nas primeiras camadas do solo na caatinga, mesmo durante a estação seca ou chuvosa, né? E aí essas espécies que conseguiram apresentar essas mudanças fisiológicas e esses benefícios que a gente diz que essa espécie tem, é traduzido no que a gente chama coletivamente de memória da semente. Então, uma semente, ela conseguiria, ao passo de que a gente considera que ela tem memória, a gente está dizendo que aquela semente consegue armazenar as informações bioquímicas, metabólicas, que ocorreram na primeira hidratação, e depois que ela seca e reidrata novamente, ela não volta do ponto inicial, ela não volta do zero. Ela já está um passo à frente, ela conseguiu armazenar algumas informações bioquímicas dentro das células do embrião e que são necessárias para promover o processo germinativo. Então, esse armazenamento de informações bioquímicas é chamado, foi um termo proposto pelo Joseph Dubrovsky, que é um pesquisador mexicano, foi proposto por ele já no final da década de 90 como memória de hidratação da semente, que a gente chama de memória hídrica, né? Então, essa memória seria justamente essa característica que algumas espécies têm, que as suas sementes conseguem armazenar aquelas informações bioquímicas ali dentro das células do embrião, e ao momento que ela reidrata, num novo ciclo de hidratação, ela consegue já usar aquelas moléculas que foram produzidas numa hidratação anterior para continuar o processo germinativo de onde ela parou, ela não volta na estaca zero. Então, a hidratação descontínua é o evento de ganhar e perder água, e a memória é justamente a capacidade que a semente tem de armazenar todos os benefícios, todas as mudanças bioquímicas que ocorrem durante o momento da hidratação. Ah, legal. Aí vocês fizeram o trabalho, foi com leucena, né? Uhum. A leucena, ela é uma espécie, ela é considerada invasora, mas ela foi uma espécie introduzida com a intenção de forrageira, né? De produção animal. Você considera, já é uma curiosidade, né? Diz que ela é excelente forrageira, porque ela produz muita biomassa, ela se reproduz muito fácil, né? Eu acho que um pouquinho das características que fazem com que ela seja invasora é justamente a adaptação dela, né, ao ambiente. Mas, e o pessoal que trabalha com leucena como forrageira defende muito a leucena. Você acha, assim, que, só outro parênteses, né, que com o manejo adequado, a gente conseguiria também controlar a leucena sabendo que ela tem essa característica de invasividade, de ser uma invasora muito agressiva? Uhum. Então, eu acho que, na verdade, grande parte das espécies que foram introduzidas, elas tiveram esse apelo econômico, né, no Brasil. Desde a década de 60, eu acho que a gente tem vários exemplos de espécies que foram trazidas de outros países, como alguns países da África, dos Estados Unidos, a própria leucena que veio do México, enfim. A gente tem vários exemplos. A cochonilha da palma, que hoje é praga, mas foi introduzida como corante, né? Como corante. A gente tem vários exemplos de espécies que são introduzidas com esse apelo, né? E sempre que uma espécie é introduzida, eu acredito que ninguém tem a intenção, né? Ninguém é um ser do mal que tem a intenção de prejudicar. Pelo contrário, está tentando trazer uma nova possibilidade
de renda, né, para grandes produtores, para pequenos produtores, enfim. Mas o fato é que tem 2 pontos aí. O primeiro ponto que eu acho é que, ao passo de que a gente introduz uma espécie prometendo um cuidado maior em relação ao manejo, é um pouco difícil porque a gente não tem nenhum exemplo de espécie que foi introduzida e que depois perdeu o controle e se transformou numa invasora. Ou melhor, a gente só tem exemplo de invasora. A gente não tem nenhum exemplo de uma espécie que foi trazida, introduzida e o manejo feito de forma adequada e controlada. Porque isso depende de N fatores. Por exemplo, basta uma semente de leucena cair fora do controle, aquela árvore vai produzir milhares de sementes nos próximos anos. Então, é muito difícil ter o controle, principalmente quando se fala em espécies que têm dispersão pelo vento. Não é o caso da leucena. Mas, então, garantir esse manejo adequado é um ponto que é muito difícil para qualquer tipo de produtor, seja grande ou pequeno produtor. Então, a chance de dar errado é muito grande. Esse é um ponto, né? Então, a gente tem que, por mais que as pessoas tenham tentado acertar trazendo algaroba, mas foi uma dos maiores problemas para a caatinga. Tentaram acertar trazendo a leucena, tentaram acertar trazendo braquiária, tentaram acertar trazendo capim-búfio, enfim, podia passar aqui um tempão. E eu nem sou o Juliano Fabricante, que é o especialista em invasão biológica, mas eu podia ficar aqui um tempão falando sobre espécies que foram trazidas com objetivos diferentes, né? E que se perdeu o controle. E a espécie, quando você perde o controle, ela sai dispersando por aí, invadindo vários ambientes e promovendo a perda da diversidade, a homogeneização da biota e todos os problemas que a invasão biológica proporciona. Então, eu uma vez assisti uma palestra, não vou lembrar o nome do pesquisador, mas eu acho que era um professor lá da Paraíba, talvez um ex-orientador do Juliano ou do grupo lá de pesquisa deles, que dizia que de boas intenções o inferno está cheio. Então, a gente sempre vem com uma boa intenção e perde o controle dessa boa intenção. Esse é um primeiro ponto, que é muito difícil controlar uma espécie exótica, principalmente quando ela tem as características de invasora. Então, se você traz uma espécie exótica para o Brasil, por exemplo, tem muita planta que é cultivada com a finalidade ornamental, mas ela só é exótica, ela não é invasora, porque ela não tem a capacidade de se dispersar por conta própria. Se não for o homem lá tirar o brotinho e plantar no outro lugar, ela não consegue se espalhar. Então, essas plantas, tudo bem, quando não tem essa característica. Mas ao passo que é feito estudo, eu até não critico muito o pessoal que trouxe essas espécies lá nas décadas passadas, porque não tinha essa informação. Não se tinha os estudos de invasão biológica há 40, 50 anos atrás, para saber o dano que causaria a vegetação, mas atualmente se sabe. Então, dizer que principalmente quando você tem essa informação, que essas espécies que estão sendo trazidas têm esses traços aí, nessas características de invasividade muito bem definidas, e mesmo assim você traz, usando a justificativa que você vai controlar o manejo, é quase um tiro no pé, porque vai dar errado, você não vai conseguir controlar e você vai acabar perdendo essa espécie, ela vai conseguir fugir do teu controle e vai invadir ecossistemas naturais. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que eu acho talvez seja mais importante a gente ter esse pensamento, é que ao invés de investir naquele milagre, eu vou lá para o país, sei lá, vou lá para Israel para buscar aquela planta que lá no ambiente semiárido de lá funciona muito bem e vou trazer para o semiárido brasileiro. Não é mais fácil investir o dinheiro investigando espécies nativas, né, que podem ser indicadas que tenham as mesmas características? Eu não entendo muito de característica de forragem, mas eu também já ouvi vários pesquisadores defendendo a leucena, como você falou, do ponto de vista de ser uma excelente forrageira. Deve ter as suas características lá de teor nutricional e, enfim, outras características que eu não entendo. Mas não é possível, com uma diversidade tão grande como a gente tem na Caatinga, que não tenha uma outra espécie nativa com características semelhantes. Então, acho que está na hora da gente, eu sei que vocês lembraram para fazer isso, olhar para as espécies nativas e procurar essas características ao invés de ficar trazendo espécies de outros ambientes para tentar introduzir. Então, valorizar as espécies nativas que tenham características de interesse econômico. Então, certamente tem uma outra fabácea, uma outra leguminosa que tem as mesmas características da leucena. Talvez uma análise filogenética para ver alguma aproximação, eu não entendo disso, mas espécies que possam ser
semelhantes do ponto de vista nutricional, por exemplo, e possam ter um crescimento rápido e ser utilizada como forragem, ou com a outra finalidade. A gente tem uma diversidade tão grande na Caatinga, sei lá, quantas mil espécies, para a gente ficar trazendo plantas de fora, ainda mais quando você já sabe que essas plantas têm uma lista de características que são consideradas com traços de invasividade, né? Com caráter de invasividade. E aí tá na cara. Você só faz a cagada, desculpa a expressão, se você quiser. Porque antes a gente tinha a desculpa de dizer... depois bota um pi aí, por favor. Antes a gente tinha a desculpa de dizer que fez sem saber. Mas agora não. A gente já sabe quais são, né, as características de uma espécie que é exótica e pode se transformar numa potencial invasora. Então, se eu trago para cá, eu trago consciente de que eu estou trazendo um risco, eu estou correndo um risco de perder o controle do manejo e essa espécie passar a invadir ambientes naturais. Ótimo. A gente na Embrapa realmente tem feito trabalho com espécies nativas, algumas exóticas também, e nativas que têm o potencial para forrageiro, para usar em integração lavoura-pecuária-floresta ou sistemas agroflorestais. Então, a gente realmente tem feito esse trabalho, mas também tem as exóticas. Uhum. Então, fechando os parênteses, né? Voltando para o nosso trabalho. O que vocês fizeram foi, então, submeter as sementes a diversos ciclos de hidratação e secagem, e depois essas sementes que passaram por esses ciclos, elas foram submetidas a diversos estresses, salino, hídrico e térmico. É isso, né? E aí, o que deu? Então, quando a gente começou a fazer Se você quiser ainda acrescentar alguma coisa da metodologia, mas em resumo é isso, né? Isso. Na verdade, nessa questão metodológica, o que a gente faz é tentar simular o que aconteceria com a semente no ambiente natural. Então, a gente já vem, desde que a gente começou a trabalhar aqui no laboratório com essa história de hidratação descontínua, a gente vem aperfeiçoando a técnica de simulação. E inicialmente, na verdade, eu trabalho com hidratação descontínua antes de estar aqui em Sergipe, né? Desde que eu estava em Pernambuco, eu já vinha trabalhando com hidratação descontínua. E aí a gente veio mudando um pouco a forma de avaliação. Antes a gente fazia hidratações mais longas. Agora a gente sabe que hidratações muito longas para algumas espécies acaba prejudicando. Claro, né? A gente não tinha muito essa sacada de que a espécie não está com água disponível durante tanto tempo. Então, às vezes, a gente, no começo, eu testava hidratações de 24 horas, 48 horas, e a gente percebeu que é importante olhar para a curva de embebição da espécie. Cada espécie tem uma forma, né, um período diferente de entrada de água, velocidade, quantidade que é necessária para a germinação, tudo isso muda. E então, a gente veio percebendo que era importante olhar para a curva de embebição, até para tentar padronizar essa simulação que é feita em laboratório, para que eu pudesse comparar as espécies, né? Porque esse trabalho da Rafaela que a gente fez foi um trabalho que a gente fez com a leucena, mas a gente trabalhou com outras 30 espécies já arbóreas da Caatinga. E se eu não tenho uma padronização no processo metodológico, eu não tenho como comparar essas espécies para saber em qual delas tem mais memória, digamos assim, né? Então, a gente vem também, a Joana Nascimento, que é uma aluna minha que está terminando o doutorado, ela é a que mais, eu costumo brincar que ela é quem mais apanha e conserta as técnicas. Ela começou comigo lá no comecinho, quando eu estava melhorando as técnicas de hidratação, e ela faz uma técnica não muito boa, percebe o erro, corrige. E aí faz mais uma, corrige. E assim ela vai apanhando da metodologia e corrigindo as técnicas e melhorando. Então, tudo que a gente tem de técnicas de simulação de hidratação descontínua, grande parte foi proposto por ela. E aí a gente vem melhorando essas técnicas para poder comparar as espécies, para poder dizer quem tem mais memória do que a outra. Mas a ideia é essa, é simular esses eventos de entrada e saída de água. Então a gente passa por um processo de hidratação. A primeira coisa que é feita é a curva de embebição da espécie. Eu costumo brincar que todo mundo que
começa a trabalhar comigo, ganha uma balança analítica de presente, porque vai fazer uma curva de embebição e não adianta fazer de 6 em 6 horas, que eu não vou aceitar, tem que ser de hora em hora, pesando bonitinho lá para saber exatamente cada ponto. Então, essas curvas de embebição que eu costumo brincar, se vier me apresentar uma curva de embebição parecida com um eletrocardiograma, vai voltar para casa e fazer outro. O negócio subiu, desceu, não dá certo para mim. É o seu desafio, né? E aí, depois que a gente tem essa ideia de como é o comportamento germinativo, a gente escolhe momentos dessa curva, períodos dessa curva de embebição. Por exemplo, a gente geralmente testa uma simulação da hidratação com um tempo de hidratação que corresponde à metade da fase 1 da embebição, né? Que a embebição é dividida em 3 fases, a gente trabalha com um momento na fase 1 e 2 momentos na fase 2, que a gente chamou de XYZ, não sei por que foi esse nome, todo mundo me pergunta, foi porque eu quis chamar assim, mas podia ser ABC, não sei, e aí, enfim. Mas isso corresponde a momentos fixos durante a curva de embebição, que a gente pode, por exemplo, 50% da fase 1 é 50% da fase 1 da leucena, da catingueira, do ingá, de qualquer espécie. Então, a gente tem essa padronização para poder comparar as espécies para ver quem mais apresenta memória. E aí, depois que a gente faz essa simulação, né, de colocar a semente em contato com a água, deixa um determinado momento, tira a semente do contato com a água, bota para secar. Então, a gente já testou também diversas formas de secagem natural, na estufa com circulação forçada de ar, em sol pleno, enfim, a gente já testou várias formas, mas o fato é, depois que essa semente seca, hidrata, a gente coloca ela para germinar em alguma condição de estresse, porque para algumas espécies, como vários representantes da família Cactácea, o simples fato de passar pela hidratação e desidratação já aumenta a germinação até numa condição favorável. Mas para as espécies arbóreas da caatinga, esse benefício ele só é observado quando essa semente está numa situação de estresse. Então, muitas sementes de arbóreas da caatinga, ao passar por essa hidratação descontínua e depois, se você coloca ela para germinar numa condição ideal, né, com água o tempo todo, com uma temperatura ideal, enfim, numa condição boa para a germinação, né, isso vai variar de uma espécie para outra, não tem diferença entre aquelas sementes que passaram pela hidratação descontínua e as sementes do controle. Então, a gente precisa submeter as sementes em algumas situações de estresse para ver se ela adquiriu uma tolerância maior àquele estresse por ter passado pela hidratação descontínua. Então, depois dos ciclos, a gente pega essas sementes e bota para germinar numa condição de estresse hídrico, numa condição de estresse salino, né, de déficit hídrico ou de estresse salino, ou de temperaturas extremas, tanto temperaturas altas quanto temperaturas baixas, para saber se esse limite de tolerância de temperatura, por exemplo, é aumentado, né, se esse limite é ampliado, e se ela consegue germinar em condições mais estressantes, de mais salinidade ou de potenciais mais negativos. E aí a gente descobriu que a leucena tem essa característica, que ao passar pela hidratação descontínua, ela apresenta essas características, ela adquire tolerância a estresses, a condições mais estressantes, tanto de estresse hídrico salino, e amplia o limite de temperatura de ideal para a germinação. Então, ao passar pela hidratação descontínua, ela conseguiria germinar numa condição de temperatura maior. Então, um dos pontos que a gente discute no trabalho é justamente isso, né? Então, se uma espécie que, ao passar pela hidratação descontínua, consegue memorizar essas informações bioquímicas e usa essa memorização em benefício, adquirindo mais tolerância, ela conseguiria, então, germinar numa condição de temperatura maior e de menos disponibilidade de água, que é o que a gente está prevendo num cenário futuro aí de mudança climática. Vai ter menos água e a temperatura vai estar maior. Então, algumas espécies nativas não vão conseguir, vão ser eliminadas, um dos efeitos da mudança climática, mas a leucena não. Ela vai estar lá feliz da vida na caatinga, mesmo com a temperatura maior e com menor disponibilidade de água, vai conseguir germinar. Então, ela tem essa ampliação dos limites de tolerância do estresse hídrico, salino e térmico, que é o que a gente está chamando a atenção no artigo, justamente isso, de ser mais um caráter de invasividade, né? Mais uma característica de uma espécie invasora que as nativas podem não ter. Né? Elas podem não ser beneficiadas por essa hidratação descontínua, e a leucena vai. Então, ela já está na frente num cenário futuro aí de mudança climática. Inclusive, você falou rapidinho, a
a tolerância dela à salinidade do solo também é aumentada. Ela já é tolerante, né? Isso. E fica muito maior, né? Então, você, assim, como conclusão, você sugere realmente que a memória seja uma característica de invasividade. Sim, né? Então, exato, a gente começou, pelo menos com a Leucena, né? A gente começou a gente trouxe essa novidade. Então, acho que talvez o fato de ser uma discussão que não era muito comum numa revista de invasão biológica, né? Não se discute muito fisiologia de sementes numa revista de invasão biológica. Talvez se a gente tivesse mandado esse mesmo artigo para uma revista de fisiologia de semente, não tivesse tido tanto impacto positivo na discussão, né? A gente acertou no público quando foi mostrar essa novidade. Olha, uma semente de uma exótica invasora, ela também tem memória. Então, é importante começar a ver isso aqui, para ver se isso é uma característica da Leucena ou se acontece com todas as exóticas invasoras de ambientes semiáridos. Então, é como se a gente estivesse apresentando uma possibilidade e dizendo, gente, olha, se junta aqui com a gente, cada um no seu país, olhando para as espécies invasoras da sua região semiárida, para ver se ela tem essa memória também, para a gente, de fato, bater o martelo e dizer, é uma característica de espécies invasoras também, é um caráter de invasividade. Mas, inicialmente, o que a gente está propondo é apresentando que a Leucena tem essa característica, né? Então, isso pode ser visto como um caráter de invasividade, e uma característica, né? E chamando a atenção para que outros estudos sejam desenvolvidos com essa temática também. Porque se uma espécie tem essa característica, ela pode ser considerada potencialmente mais perigosa, mais invasora do que uma outra exótica invasora que não tenha memória. Então, se você tiver que escolher para quem que eu vou cuidar primeiro, né? A erradicação de quem que eu vou ter que cuidar primeiro, de uma que tenha memória, porque ela pode acabar proporcionando benefícios de aquisição de tolerância. E a gente tem outras pesquisas, não com a Leucena, isso a gente ainda não fez, que também pode ser feito por outros grupos de pesquisa, mas a gente já sabe, com outras espécies nativas, que sementes que têm essa memória hídrica no momento da germinação, isso acaba repassando para o desenvolvimento inicial. Então, se a Leucena, que já tem um crescimento rápido, ao passar pela hidratação descontínua no campo, essa memória hídrica da semente é perpetuada para as plantas e para as plantas jovens, vai fazer com que o indivíduo cresça muito mais rápido. E aí isso vai causar mais problema ainda. Então, a gente precisa continuar os estudos. A gente só está trazendo um ponto. É uma espécie exótica, a Leucena, que adquire tolerância à germinação, às condições estressantes do ambiente, quando passa por uma hidratação descontínua, na germinação. Mas a gente ainda precisa descobrir se isso acontece no desenvolvimento e o que isso impacta. Por exemplo, tem uma espécie nativa da caatinga, a Canafístula, que foi de um outro trabalho que a gente já fez aqui no laboratório também, que a gente avaliou tanto a germinação quanto o desenvolvimento inicial. Quando o experimento acabou, 90 dias depois, algumas mudas que sobraram ficaram lá esquecidas na estufa e a gente percebeu, semanas depois, que as que tinham passado pelos ciclos na semente e por ciclos de rega na muda eram plantas jovens, que tinham, 100 dias, 120 dias, já estavam florescendo. E é uma espécie nativa, arbórea da caatinga, as do controle não, mas as dos 3 ciclos estavam. Então, veja, você tem como antecipar evento reprodutivo, e se isso acontece para a Leucena, aí ferrou de vez, porque ela já antecipa a reprodução. Passando pela hidratação, antecipa mais ainda, produz mais sementes, se forma banco e tudo mais, que a Rafael também estudou isso. Uhum. E aí é um processo de difícil controle, né? De difícil erradicação dessa espécie exótica do ambiente, né? Se ela tem essa característica. Com certeza. Aí você falou da sugestão de se testar a memória hídrica em outras invasoras. Vocês têm feito algum outro trabalho com essas invasoras daqui, da Caatinga, como a algaroba, por exemplo? Eu desconfio... o grande vilão aqui, né? Eu desconfio que a algaroba, pelas características da semente, eu até estava conversando com os professores colegas aí, a gente estava pensando em
Era até um outro assunto que depois a gente pode falar quando acabar o podcast. De tentar pensar em uma publicação que reúna características morfofisiológicas de semente para já dar um indício. Olha, essa aqui deve ter mais memória do que essa daqui, né? Então, olhando para a algaroba, eu já desconfio que ela possa ter algumas características mas eu nunca testei e eu nunca vi nenhum trabalho assim. Até porque conseguir semente de algaroba não é uma coisa tão simples, o fruto lá. Eu nunca trabalhei com algaroba, né? Na verdade, eu nunca trabalhei com espécie exótica, a não ser esse trabalho que a Rafaela fez e um outro trabalho que eu também fui orientador. Na verdade, era um trabalho de uma pesquisadora que atualmente é professora da Unifesp, a Laura Leal, que na época da graduação dela trabalhava com germinação e a gente tinha um projeto lá na UFPE, com a Calotropis procera, que é uma outra exótica invasora, né? E aí da Caatinga também. Então, assim, eu tenho uma curiosidade com essa espécie, com a Calotropis, mas nunca trabalhei com ela em relação à memória. E eu acho que tem tudo para ser uma possibilidade de trabalho, principalmente para quem tem interesse em discutir invasão biológica, né? Então, associar essas... Eu acho importantíssimo os trabalhos de levantamento florístico e determinação dos pontos as espécies, né, como os trabalhos do Juliano Fabricante aqui na UFES, que ele faz um mapeamento e distribuição das exóticas invasoras, mas quando você começa a juntar com outras informações, com outras áreas de pesquisa, para poder mostrar potenciais dessas exóticas invasoras, você acaba trazendo mais novidade, né? E foi com essa perspectiva que a gente fez esse trabalho da Leucena. Então, eu acredito que muitas espécies que estão invadindo a Caatinga podem apresentar essa característica. Não posso afirmar porque eu não testei ainda. E comparar essas populações seriam importantes, porque a Leucena está desde lá do mangue. Tem Leucena no mangue, aqui em Aracaju, na zona da mata, né, e em áreas de Caatinga. Então, tem Leucena em quase todos os ambientes do estado. Então, talvez comparar essas populações para ver qual delas apresentaria uma maior aquisição de tolerância, mais memória, ou se tinha diferença. Por exemplo, talvez as espécies lá os indivíduos que estão ocorrendo e produzindo sementes no mangue, na restinga, talvez a memória de hidratação das sementes favoreça mais a aquisição de tolerância ao estresse salino do que ao estresse hídrico, porque não tem um problema de falta de água no mangue, tem um problema de excesso de sal. Então, as espécies têm esse controle, né? A gente já viu com outros trabalhos que tem essa mudança. Então, é isso. Eu acho que é uma possibilidade aí de muita investigação. Sempre que alguém traz uma novidade de um tema, por exemplo, quando se começou a investigar características de invasividade, sempre que alguém propunha uma nova característica, todo mundo cai em cima para trabalhar, para ver se as suas espécies tinham aquela característica. Então, essa é mais uma novidade. É um novo caráter de invasividade que precisa ser investigado. Eu não acredito, eu não posso afirmar porque eu não estudei, mas eu não acredito que seja só a Leucena que tenha essa característica. Eu acho que várias outras espécies, porque isso não é uma característica exclusiva de sementes da Caatinga. Essa memória de hidratação já foi descrita em outros países. Então, está mais relacionado ao fato de ser uma floresta seca, a condições de sazonalidade, onde não tem a disponibilidade de água constante. E as espécies que ocorrem nesses ambientes tendem a apresentar essa característica. Então, certamente, espécies que vieram de outros ambientes ou que conseguem... ela pode, por exemplo, não apresentar a característica, mas ao passo que ela foi introduzida na Caatinga, já está aqui há décadas produzindo sementes, essas sementes passaram a ter memória, que antes não precisava ter, e agora ela está sendo uma característica que está sendo ativada, né, geneticamente falando. Enfim, isso precisa ser investigado. Até feijão tem? Pois é. Essa é uma curiosidade também, né? Isso é verdade. Quando o Marcos estava na graduação, eu estava no doutorado, a gente publicou alguma coisa relacionada a ciclos de hidratação e secagem em feijão e Marcos leu, achando os pesquisadores que publicaram o máximo. Na verdade, vamos contar a curiosidade inteira, então. E agora, esses trabalhos fantásticos que você está fazendo aqui na Caatinga.
Vamos contar a curiosidade toda. Na verdade, assim, como eu falei, eu comecei a trabalhar com a Eliana Cimabukuro e ela tinha uma disciplina na graduação que se chamava Ecofisiologia de Sementes Tropicais. E a gente tinha uma atividade semanal que era a discussão de temas de ecofisiologia de sementes. E a gente ia começar a discutir a questão da osmorregulação, priming, aquela história toda de PEG, né? E aí a gente tinha que escolher um artigo e ler, e no dia, na aula, levar esse artigo para ser discutido. E eu comecei a fazer um levantamento de trabalhos de osmorregulação, de priming, e achei o trabalho da Bárbara, e com ciclos de hidratação no feijão, e aí foi a primeira vez que eu vi sobre hidratação descontínua, e comecei a ler sobre esse assunto, achei muito interessante, e acabou virando uma brincadeira, porque assim, a partir desse dia, eu gostei tanto da publicação, que a partir desse dia na disciplina, toda semana eu levava um artigo da Bárbara para ser discutido. E aí, e aí toda semana, eu dizia para todos os meus amigos que quando eu me formar, eu ia trabalhar na Embrapa Semiárido, eu ia trabalhar com Bárbara Dantas, eu não sabia nem quem era a Bárbara. E aí, e virou brincadeira, todo mundo dizia, aí, vai quando para a Embrapa? Vai quando para a Petrolina? E aí... E eu passei a graduação toda nessa história e não podia trabalhar, porque eu já tinha outros projetos. Trabalhava com o Pau Brasil na época, já era um outro PIBIC que eu comecei a desenvolver, com a orientação do Cláudio Barbedo, lá do Instituto de Botânica de São Paulo. E ele foi meu orientador durante um tempo, num outro projeto. Eu deixei o Tamboril, passei a trabalhar com o Pau Brasil e não tinha espaço para memória hídrica. E aí, enfim, não deu. E aí passou, eu fui para o mestrado, trabalhei com outra coisa, e quando eu estava no doutorado, eu consegui uma vaga, eu disse, bom, pelo menos agora eu vou para Petrolina, fui para a Univasf, vou estar mais perto de entrar para Semiárido. E já fui vou ficar mais perto, vou, quem sabe um dia conhecer Bárbara. E aí quando eu cheguei, comecei a trabalhar lá na Univasf, por sorte, por felicidade, que foi uma pessoa que eu adorei conhecer, que foi um ex-aluno seu, né, o Fabrício, que trabalhou comigo no mesmo laboratório, e aí fiz, pronto, era o meu canal, vou chegar na Bárbara através do Fabrício. Então já estava, você não sabia, mas estava tudo arquitetado na minha cabeça já há 15 anos atrás, que a gente ia se conhecer, eu ia trabalhar com você, estava tudo esquematizado, só tinha que conseguir chegar em Petrolina. E eu sempre fico emocionado quando você conta essa história. E tinha uma época que ainda bem que agora o Marcos parou com isso. Tinha uma época que o Marcos ainda, toda palestra que apresentava sobre memória hídrica, ele botava minha foto lá, né? Parou com isso. Essa é a última vez que falamos desse assunto. Ah, não. Ai, ai. Marcos, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o trabalho, sobre esse assunto, para a gente passar para a próxima sessão? Na verdade, é só um incentivo aí para quem trabalha com espécies invasoras ou quem tem interesse em trabalhar com fisiologia de sementes. Eu sempre incentivo muito a trabalhar com hidratação descontínua. A gente está fazendo vários trabalhos em outras áreas, analisando a hidratação descontínua do ponto de vista fisiológico, bioquímico, genético. A gente está tentando ver agora parcerias com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Ana Benco e a professora Valesca Pandolfi, que vai receber a gente lá para fazer uns trabalhos de hidratação descontínua. Já tem alguns alunos meus aqui da universidade que já estão lá fazendo pós-graduação, e a gente está com essa parceria para tentar entender a biologia molecular da memória hídrica, né? O que está sendo ativado e desativado. Tem um projeto aqui que está sendo desenvolvido de análise transgeracional para ver se a memória é passada de geração. Então, tem várias coisas que a gente vem fazendo e eu incentivo sempre muito as pessoas a continuarem investigando, porque, assim, durante toda a minha formação profissional, eu sempre li vários artigos de diversos pesquisadores que mostram o quanto uma espécie é tolerante a determinada característica de estresse. E a gente sabe que, tudo bem, esses trabalhos são muito importantes, mas eu já sei que se a semente passa por uma hidratação descontínua simulada no laboratório, a chance dela adquirir muito mais tolerância, né? Então, a gente está passando uma informação que não que eu esteja dizendo que os artigos estão passando uma informação errada, não é isso, né? Não é fake news, mas a ideia é mostrar que existe essa possibilidade de uma espécie que está sendo vista como tendo uma tolerância X, na verdade ela tem uma tolerância X mais 1.
ela é muito mais tolerante se ela passar por essa hidratação descontínua, né? Então, por esse motivo, eu incentivo muito as pessoas. Eu fico muito feliz quando alguém de um outro laboratório, geralmente eventualmente eu recebo alguns artigos para dar parecer do pessoal do Rio Grande do Norte, que já está trabalhando com hidratação descontínua, em Lavras, está trabalhando com hidratação descontínua, a equipe da Elisa Bicalho, lá em Lavras, a Keila Garcia, na UFMG, enfim, o pessoal lá do Laboratório de Salvador. Universidade Federal do Paraná também, que quer fazer isso. Isso. Então, assim, é muito legal a gente poder ver esse tema sendo discutido em outras universidades, em outros grupos de pesquisa. Eu me lembro, uma vez, eu estava dando uma palestra no Congresso Nacional de Botânica foi 2013, em Belo Horizonte. Eu estava dando uma palestra falando sobre memória hídrica, e aí terminou a palestra, tinha um monte de pesquisadores bem famosos na plateia, inclusive o casal Basque, que estava lá me assistindo e tudo mais. E aí eu lembro que acabou a palestra, o Alfredo Gui, que é uma referência, que eu adoro o Alfredo, ele é super gente boa, ele sempre que a gente se encontra nos congressos, ele vai ver os banners dos meus alunos e sempre conversa muito, elogia e tal. Eu costumo dizer que ele é fã da Joana, que sempre vai atrás dos artigos, dos projetos da Joana para acompanhar. Ele acompanha a pesquisa que a Joana faz com cactácea. E aí, quando acabou a palestra, ele levantou a mão para fazer uma pergunta. Ele quer dizer que isso de memória hídrica é priming? Aí, na hora, mais ou menos, Alfredo, né? Porque eu não consegui entender. Então, tem essa diferença que a gente conversou, né? Do que é hidratação descontínua, o que é osmocondicionamento e o que é a resposta que a semente apresenta como memória, né? E os benefícios que essa memória vai ser refletida na semente. Então, é importante que todo mundo possa contribuir com mais informações para a gente conseguir entender o que acontece, né? Tem espécies, por exemplo, a Adele, que é uma aluna minha que agora está... É uma ex-aluna minha que agora está fazendo doutorado com a Keila Garcia, lá na UFMG. A Adele descobriu uma relação muito... um ajustamento aí entre a questão da produção de enzimas antioxidantes e de osmólitos para regulação de tolerância ao estresse durante a germinação e desenvolvimento inicial da craibeira. Então, tem uma relação, a hidratação descontínua, se a semente não passa pela hidratação descontínua, o que está ativado para o controle ao déficit hídrico é a parte da produção de prolina, de outros osmorreguladores ali. Ao passo que, se ela passa pela hidratação descontínua, ela para de produzir prolina e passa a ter um ajustamento de enzimas antioxidantes. Então, tem um refinamento no controle do estresse. Então, o que a gente viu em uma espécie, isso pode acontecer em dezenas. É muita coisa para estudar. Eu costumo dizer aos alunos do laboratório que quem trabalha com semente tem uma vida inteira para pesquisar que não vai se repetir se não quiser, né? Eu falo que a gente na Embrapa tinha que ter assim, um projeto de vida. É bem por aí. Não um projeto de pesquisa de 3 anos. Gente, exato. 3 anos não dá. Ó. A semente, por mais rápido que ela germine, né? O antigo germina o quê? 16 horas? Né? Ou menos. Depois do ciclo germina em 12. 12 horas. Por mais rápido que a semente germine, é muita informação que a gente... a ciência não para, né? A ciência só se multiplica. Então, a gente tinha que ter um projeto de vida pré-aprovado, assim, para a gente continuar buscando as respostas às perguntas que a gente faz durante a nossa pesquisa, durante o nosso projeto inicial, né? Que as coisas o que a gente acaba fazendo é juntando as peças do quebra-cabeça no final, né? Eu vi uma palestra da Keila numa dessas lives que o pessoal organizou, e ela estava contando uma história, tipo, desde que ela começou as pesquisas. A Keila já deve ter, sei lá, mais de 20 anos de pesquisa, com banco de sementes, com dormência secundária e tal, e ela foi mostrando, como você falou, né? Ela tinha vários projetinhos de 3 anos, e aí foi juntando as peças do quebra-cabeça para contar a história toda. Mas, de fato, seria muito mais interessante se a gente pudesse ter um projeto de vida. Vamos mudar, Marcos, então, para a nossa última sessão, que é a de frente com Babi. De repente é já, é agora, é aqui, tudo se revela de frente com Gabi. É Babi. Ela quer saber, ela quer
conhecer. E a vida é ficar de frente com você. Vamos lá. Uma espécie. Meu Deus, que difícil. Você começou com a pergunta mais difícil. Eu acho que Tacinga palmadora. Nome comum dela. Ah, que pá de espinho. Germinação ou germinabilidade? Germinabilidade sempre. Para causar polêmica, germinabilidade. Uma molécula. Eu acho muito interessante o papel da prolina, então eu diria prolina. Um tema na ciência em sementes. Eu vou defender a hidratação descontínua. Um ou uma sementeira, pesquisador da área de sementes ou uma pesquisadora da área de sementes. Olha, uma pessoa que me influenciou muito em trabalhar com cacto, que trabalha com fisiologia de semente, é a Mariana, lá da UNAM, Mariana Rojas Arétiga. É uma pesquisadora mexicana que me ajudou muito no começo e, assim, eu dediquei a minha tese de doutorado a ela. E é uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, e ler os artigos dela me fez me apaixonar pelas sementes de cacto. Antes mesmo de trabalhar com hidratação descontínua, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Um tema científico fora da área de sementes. Nossa! Fora da área de sementes. Eu acho muito interessante a discussão de restauração. É uma outra coisa que eu me interesso muito. Então, técnicas de restauração, enfim, essa parte de restauração de ambientes degradados seria um tema fora da área de sementes que me interessa bastante. Um cientista ou uma cientista que também fora da área de sementes. Deus está Eu posso fazer um parêntese aqui? Pode. Eu me lembrei de quando eu estava fazendo a seleção eu não vou fazer isso agora não, mas quando eu estava fazendo a seleção do mestrado, um professor perguntou para mim durante a entrevista se eu estava entrando no mestrado, né? Se eu tivesse a possibilidade de fazer um mestrado sanduíche fora do país, com quem eu iria fazer. Não sei se eu já te contei essa história. Não. Mas com quem eu iria. Aí na hora você está num nervosismo tão grande, né? E a pessoa pergunta o nome de um pesquisador. Tinha que ser um pesquisador de fora do país, né? Não podia ser um brasileiro. Eu estava tão nervoso na hora que me deu um branco. Eu não lembrava o nome de ninguém. E na hora eu pensei, meu Deus, se eu não disser o nome de um pesquisador aqui, ele vai achar que eu não leio, né, artigos internacionais e vai pegar mal. E antes de entrar na entrevista, eu estava numa sala reservada, esperando começar a entrevista, lendo o livro do Harry Potter. Quando, na época, tinha lançado o 4º livro do Harry Potter. E aí, na hora, não me veio nome nenhum. Aí eu olhei para ele e disse, Viktor Krum. Aí ele fez, Viktor Krum? Eu fiz, Aí, da onde ele é? Eu fiz, da Bulgária. De fato, Viktor Krum. Do Harry Potter é da Bulgária. E aí, não me veio o nome de ninguém, só me veio o nome do personagem que eu tinha lido. Aí eu disse, Viktor Krum, é um pesquisador búlgaro. E continuei. Aí agora você perguntou de um pesquisador fora da área, me deu um branco. Meu Deus, vou dizer Viktor Krum de novo. Bom, tem alguns pesquisadores no México que eu costumo seguir por outros trabalhos. Pessoas com quem eu trabalhei na UFPE também. Se eu tivesse que escolher alguém de fora, eu acho que eu diria Marcelo Tabarelli. Marcelo Tabarelli é uma pessoa que trabalha com restauração, trabalha com ecologia e que eu admiro bastante. Marcelo Tabarelli. Um hobby científico. Um hobby científico? A gente sempre tem um científico, pelo menos eu tenho um hobby científico e um não científico, né? Eu acho que um hobby científico que eu tenho é organizar referência. Todo mundo detesta, mas eu adoro organizar, fazer citação, organizar referência, pastinha. Aqui as que falam desse assunto, aqui as que falam desse assunto. Eu adoro isso. Ficar baixando PDF, guardando as coisas. Eu adoro isso. Eu juro que eu tento. Um hobby nada científico agora. Acho que andar de bicicleta. E Marcos por Marcos. Eu acho que é uma pessoa que gosta muito do que faz e que eu costumo dizer, eu não sei de quem é essa frase, já não me lembro mais, que dizem que quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha nunca, né? É sempre uma diversão. Então, eu me sinto uma pessoa que me diverte o tempo todo, eu não me sinto trabalhando. Então, eu acho que se fosse para definir, Marcos por Marcos é uma pessoa que se diverte, não trabalha. Bem, a gente acabei meu questionário já. Você queria falar mais alguma coisa antes da gente encerrar?
Eu queria só agradecer o convite de estar aqui conversando com você. Foi um momento muito agradável. A gente relembrou várias coisas engraçadas. E eu acho que a ideia que você teve de fazer esse podcast aí com o pessoal da Semente vai ser muito importante. A gente tem uma galera muito grande trabalhando com semente, que infelizmente ainda é pouco conectada, né? Eu acho que a gente devia ter uma aproximação maior, ainda mais nesse mundo virtual atualmente. A gente devia ter essa aproximação até para trabalhar em colaboração e trabalhar de forma complementar ao colega, né? Tem tanta gente trabalhando com fisiologia de sementes da caatinga e espécies da caatinga que eu não faço ideia, e a gente pode trabalhar junto, trabalhar em parceria. Eu acho que a gente precisa mudar isso, eu sempre defendo isso. A gente ainda tem uma ideia muito egoísta, assim, isolada na pesquisa em sementes no Brasil, e é só a gente que perde com isso. Se a gente começar a trabalhar junto, começar a trabalhar em parceria, a gente consegue produzir um trabalho de mais qualidade, produzir e publicar em revistas de maior impacto e fazer com que a fisiologia de sementes seja um assunto na ciência do Brasil, né? Seja um assunto bem visto, porque a gente ainda está meio que patinando porque a gente insiste em trabalhar sozinho. É muita gente trabalhando que precisa, que deveria, no meu ponto de vista, trabalhar em cooperação, porque aquela máxima de que juntos somos mais fortes funciona na fisiologia de sementes também. Então, a gente consegue gerar publicação de maior impacto quando a gente se associa a outros pesquisadores, pelo conhecimento, pela infraestrutura, enfim, por tudo isso. Então, acho que a gente tem que se juntar. Se conectar mais e competir menos, né? Eu concordo Exatamente. Totalmente com você. Então, é isso. Hoje, a gente fica com esse papo com o Marcos, que é sempre muito bom. Eu adoro conversar tanto dos causos quanto de ciência com o Marcos. A gente nem sempre concorda, aliás, muitas vezes a gente não concorda, mas é isso que faz uma boa amizade, né? Além de não concordar, a gente se respeita. Marcos, muito obrigada. Então, eu agradeço o nosso papo. Eu acho que foi muito bom. Eu espero que todo mundo goste desse episódio, desse podcast. Só para finalizar, eu queria dizer para aquelas pessoas que não acreditavam que eu ia trabalhar com a Bárbara Dantas lá em 2005, que ficavam caçoando de mim em 2000. Tá vendo onde eu cheguei? Olha aí. Espero que ouçam esse podcast. Para todo mundo. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Ba ba da ba ba da ba ya ba da ba da ba da ba da ba da.